Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom ter a sua companhia. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, chegamos no capítulo 8. Aqui nós encontramos 5 milagres operados por Cristo Jesus. Eu irei ler 2 milagres destes e citar alguns outros, extraindo lições devocionais para abençoar a tua vida, para que Deus fale conosco no dia de hoje. O primeiro milagre é a cura do leproso. Eu te convido a ler comigo a partir do verso 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, podes purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. O evangelista Mateus nos conta que logo após o Sermão do Monte, quando Cristo Jesus estava descendo do monte, se aproxima então este leproso. O que me chama a atenção nesse texto que foi lido é que o milagre operado por Cristo Jesus vai ser bem diferente do próximo milagre. Este milagre envolveu um toque físico. Aquele leproso se aproxima, e para um leproso se aproximar de alguém no tempo bíblico, ele precisava anunciar que era leproso. Alguns andavam com instrumentos de ferro que fizessem algum barulho, como se fosse uma espécie de sino em suas vestes, para que ao andar as pessoas pudessem ouvir. Outros gritavam leproso e as pessoas se afastavam, ficavam numa posição que o vento não fosse favorável para evitar qualquer tipo de contaminação. Cristo Jesus nos ensina nesse texto que ele estava disposto a abrir mão de toda e qualquer zona de segurança para acolher aquele que era necessitado. Cristo Jesus permite que os leprosos se aproximem dele. Este homem se prostra em rosto em terra, de joelho, pede: se queres, pode purificar-me. E Cristo Jesus faz aquilo que é impensável. Ele toca no leproso. Sabe, Cristo Jesus é aquele que coloca a mão onde ninguém quer colocar, que acolhe aquele que ninguém quer acolher. E ele nos ensina a sermos assim também, que eu e você possamos estar prontos a deixar o Senhor usar as nossas mãos como instrumento dele, a acolher, a abraçar aquele que é marginalizado, aquele que ninguém mais quer ter contato. Olha como este milagre é diferente do próximo. Cristo Jesus se depara com um homem que era um centurião romano. Ele estava sofrendo muito, pois um servo muito querido estava padecendo. Ele pede para que Cristo possa operar o milagre e Cristo se dispõe a ir até a sua casa. Mas aquele homem diz: não, Senhor, basta apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. Aquele homem demonstra uma profunda fé e ele diz: eu entendo de autoridade, pois eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho homens que são sujeitos à minha autoridade. Eu digo vá e ele vai, eu digo vem e ele vem. E com esta fé, Cristo Jesus fica admirado. Sabe, apenas uma palavra de Cristo Jesus põe fim ao nosso caos, à nossa enfermidade. Se com o leproso nós aprendemos que Cristo Jesus está disposto a tocar, a ter contato físico com aquelas pessoas que ninguém mais quer ter, com o centurião romano nós aprendemos que basta uma palavra dele e o milagre é concretizado em nossas vidas. Cristo Jesus vai então à casa de Pedro e lá chegando ele se encontra com a sogra de Pedro enferma. Ela estava com febre. Cristo Jesus também exerce o milagre da cura naquela mulher. E o texto que é citado então é aquele que está lá em Isaías, que nos diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades e doenças, as nossas dores. Cristo Jesus é aquele que veio para pôr fim a todo esse cenário de sofrimento e aflição. Ele opera milagres no dia de hoje, ele cura as nossas vidas no dia de hoje. Várias pessoas, diante dos milagres de Jesus, queriam acompanhá-lo. Mas Cristo Jesus falou: olha, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Sabe, era muito difícil acompanhar Jesus, pois seu ministério era árduo e ele não tinha moleza para oferecer para aquelas pessoas. Logo na sequência, ele decide entrar num barco e atravessar para outra margem. E acontece então um milagre surpreendente. Cristo Jesus está dormindo no barco e as ondas começam a ficar agitadas, meio que se forma uma tempestade. E diante daquele cenário, os discípulos, que eram pescadores experientes, estavam acostumados a lidar com mares bravos,
eles ficam ali preocupados, achando que vão morrer e acordam o mestre. Naquele mesmo instante, Cristo Jesus acalma o mar e acalma a tempestade. Meus irmãos, Cristo Jesus é aquele que tem soberania sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Até os ventos e os mares lhe obedecem. Quando nós pegamos toda essa construção, nós entendemos que Cristo Jesus cura tocando, que Cristo Jesus, por meio de uma palavra, efetua o seu milagre, que Cristo Jesus se faz presente em nossa casa e cura os nossos familiares, que Cristo Jesus comanda a natureza à nossa volta, todas as coisas estão sujeitas a Ele. E então eles terminam a travessia chegando a uma região chamada de Gadar. Ali ele opera mais um milagre e eu te convido a ler esse milagre junto comigo. Versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles passava uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhe disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Esta mesma passagem é narrada por outros evangelistas. Neste texto nos apresentado, então, 2 endemoniados. Já nos outros evangelhos, nós encontramos a presença de um endemoniado que tinha dentro dele uma legião de demônios. Independente da quantidade, Cristo Jesus já está expulsando vários demônios desde versículos anteriores. O fato que nos chama a atenção aqui é a autoridade que ele tem sobre o reino das trevas também. Até Satanás e todos os seus poderios estão sujeitos a Cristo Jesus. Em nenhum momento nosso Deus deixou o controle da história. Em nenhum momento essas autoridades malignas podem se sobrepujar à autoridade de Cristo Jesus. Ele põe fim àquele cenário e agora esses 2 homens estão libertos. Onde é que eu quero chegar com toda essa construção de hoje para esse momento devocional? Não existe nada nesta vida que Cristo Jesus não tenha autoridade e poder para solucionar. Se você está passando por um tempo difícil, quer seja de enfermidade, quer seja de tormenta, sofrimento, precisa de porta de emprego, precisa de provisão do Senhor, não sei o que você está passando. A única coisa que eu sei, por meio deste evangelho, é que Cristo Jesus, com apenas uma palavra, põe fim no seu dilema. Cristo Jesus está pronto para te acolher, te abraçar. Cristo Jesus pode mover céus e terras, ventos e mares, simplesmente para nos dar libertação, salvação, cura, realizar os seus milagres. Quero te convidar a orar. Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos acolhe, o Senhor toca em nossa alma, o Senhor não faz discriminação de pessoas e apenas uma palavra tua, todo o nosso caos, todo o nosso sofrimento chega ao fim. Muito obrigado, Pai, pois verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O Senhor passou por tudo isso para que hoje eu e meus irmãos pudéssemos desfrutar de livramentos, de curas, de salvação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Faz agora, meu Deus, o teu milagre na vida do teu servo e tua serva que nos acompanha. Que eles possam descansar na certeza que o Deus Criador do Universo é o mesmo Deus que está cuidando deles. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã, às 9h30.